Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Shalom, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Espero que tenha passado uma semana maravilhosa na presença de Deus, né? Então hoje, gente, eu estou aqui, né, para contar a experiência que eu vivi essa semana para vocês, que eu acho que pode ajudar pessoas, né, a saber o que fazer no momento difícil. Aqui perto da minha casa tem um supermercado e eu fui fazer umas compras. E quando eu estava lá, estava na metade das compras, né? Eu vi uma mulher gritando dentro do supermercado e gritando em socorro, pedindo socorro. Eu estava um pouco distante dela, né? Então eu fui lá ver o que estava acontecendo. E quando eu cheguei lá, o pai dela, um senhor de idade, estava caído, né? E ela gritando, pedindo socorro e desesperada, desesperada. Aí eu pensei, o que é que eu posso fazer para ajudar, né, nesse momento? Aí eu cheguei perto dele e falei assim, confia em Deus, e saí. Saí, fui mais para distante, que nessa hora você sabe que chega muitas pessoas ao redor, né? E aí saí e, em silêncio, né, eu pedi a ajuda de Cristo. Na minha oração eu falei, Senhor, eu não sou médica, não posso ajudar esse senhor, mas o Senhor é o médico dos médicos, e eu sei que o Senhor pode ajudar eles. Aí eu pedi a Cristo, Cristo, vem aqui ajudar essa filha aflita, esse senhor que está caído. E aí eu fiquei, né, fiz a oração e pedi a ajuda dele. Então, eu fiz a oração e fiquei esperando o agir de Deus, né? Fiquei observando para ver como Deus ia agir naquela situação. E aí apareceu um anjo, uma funcionária do mercado, que ficou cuidando do senhor que estava caído e desacordado também. Ela botou de lado, começou a abanar e tudo. E, e aí levou, acho que uns 5 a 10 minutos. E a filha, pai, eu estou aqui, pai não vai, pai desesperada gritando. Aí, de uns 5 a 10 minutos, aí o Senhor abriu os olhos. O Senhor abriu os olhos e, de repente, daqui a pouco, a filha ficou mais calma, ficou bem calma. Ele abriu os olhos e disse que estava sentindo uma dor no peito. Isso já tinham chamado a ambulância, né? E a ambulância levou, tipo, uns 30 minutos para chegar. Eu achei que demorou bastante para chegar. Mas, enquanto estava esperando a ambulância chegar, a moça, né, a funcionária do mercado, que eu digo que foi um anjo que o senhor botou ali naquele momento, ficou lá com ele, abanando, fazendo algumas perguntas e brincando com ele, né? Ela falou, olha, o senhor vai sair daqui bem, a gente ainda vai pegar uma corrida. Eu não admito que o senhor ganhe de mim. Aí começou a rir. E ele lá quietinho, deitado no chão. E ela ficou com ele até a hora que a ambulância chegou, ele deitadinho lá no chão, porque ninguém podia mexer nele. Então, qual foi a minha experiência nesse sentido, né? Cristo disse que ele está no alto, mas ele está com aqueles, né? Na hora da angústia, na hora do desespero, ele está com com a pessoa. Eu não posso dizer se aquele homem ele ia morrer ou não, isso eu não sei, né? Eu só sei de uma coisa, Cristo estava ali. Ele estava agindo ali para ajudar aquela filha desesperada e aquele senhor.
não tenho dúvida que ele estava ali agindo, né? Botou aquele anjo ali para cuidar dele. A filha acabou se acalmando, aí a ambulância, foi até o corpo de bombeiro que chegou, pegou ele conseguiu levantar, botaram ele na maca, e a filha estava calma lá com ele, do lado do pai, né? Então eu vi o agir de Deus ali naquele momento. Se aquele homem, talvez, se não fosse a presença, né, de Cristo, talvez aquele homem morresse ali naquele momento, né? Mas quando a gente recorre, né, a quem pode nos ajudar. Agora, qual é a lição que fica dessa minha experiência? É assim, quando você tem uma comunhão diária com Deus, né? Você está ali buscando fazer as coisas que agradam a Deus. Então, quando você precisa da intervenção, Ele vem a seu socorro. Ele vem a seu socorro. Mas a gente tem que ter uma comunhão diária com Ele. Como é essa comunhão diária? Obedecer a Cristo. Imagina uma pessoa, uma dona de casa, que decide cuidar dos seus filhos, da sua casa, do seu marido. Está sendo uma serva de Deus, porque ela prioriza as coisas mais importantes. Ela busca fazer da forma como Deus orienta, né? Se o marido trabalha e tem condições, né, de sustentar a família, e ela em casa, o que é que pode acontecer em casa? Ela vai ajudar muito o marido, porque ela vai economizar nas coisas, né, para que eles progridam, para que possa juntar dinheiro, para realizar os sonhos deles. Ao mesmo tempo, ela vai estar protegendo a sua família, seus filhos, principalmente, gente, se for criança, que hoje a situação está terrível nas escolas, em todo lugar, e os pais têm que estar com seus filhos dentro do seu lar, a mãe cuidando, enquanto o pai sai para trabalhar, a mãe tem que estar ali olhando quando chegar da escola, que tipo de conversa eles tiveram, né? E orientando, e ali vigiando e orando, porque o inimigo ele está fazendo um arraso aqui na terra. Um arraso através de que através dos pais darem celular a seus filhos pequenininhos para assistir, que eles não têm ainda, né, não sabem discernir ainda o que é certo e o que é errado. Dá celular, além de dar, não vigia para ver o que a criança está assistindo, e está acontecendo coisas horríveis por causa disso, né? Então, se eu e você queremos ser uma serva de Deus, temos que proteger nosso lar. O esposo, quando chegar do trabalho cansado, tem que achar um lar, né, bem organizado. Ele está no trabalho com a cabeça tranquila, sabendo que o lar dele está protegido pela mulher, cuidando dos seus filhos. É outra história, gente. É uma alegria imensa quando você descobre, né, que o trabalho no seu lar é algo gratificante, maravilhoso. É uma alegria você poder cuidar do seu lar, deixar tudo lindo, tudo bonito para receber seu marido, né? Para receber seus filhos quando chegam da escola. Então, é um trabalho grandioso, o trabalho do lar, né? Então, claro, a pessoa que precisa trabalhar, né? Ela tem que ouvir Deus também, para dar um trabalho a ela que não prejudique seus filhos, né? Ela precisa ouvir Deus para dar um trabalho a ela que não prejudique seus filhos, né? Não tem alegria nenhuma quando os filhos crescerem, você vê aí perdidos na imoralidade, na iniquidade, né? Às vezes tem até, consegue, né, ser médico, ser isso, ser advogado, ser não sei o quê, mas tudo na imoralidade, na iniquidade, não tem alegria nisso, né? Então, a gente tem que criar essa intimidade com Deus dentro do nosso lar, né? Para que a gente tenha Ele como amigo. Cristo é uma pessoa, é real, Ele existe. Ele não é um personagem que está longe da gente, não. Ele é real e Ele existe. Então, quanto mais a gente confiar em Cristo, mais vitória nós vamos ter dentro do nosso lar, porque a maior missão de uma família é conduzir seus filhos para o sucesso espiritual, intelectual, em todas as áreas. E para isso, não tem outro meio que não seja ensina a criança no caminho que deve andar, para poder ter
essa alegria no futuro, né? De ver eles nos caminhos do Senhor. Então, o que é que eu aprendi dessa experiência, né? Nunca a gente deve se desesperar no momento de que aconteça um imprevisto, alguma coisa. Sempre procurar confiar em Deus. Coloca a confiança em Deus. Senhor, aconteceu isso, né? Vem aqui, me ajuda, né? Me ajude, Senhor. Olha a situação que está acontecendo aqui. Então, Cristo, ele vem ao nosso encontro. Ele vem. Eu não tenho dúvida disso. Olha o que ele fala aqui, deixa eu ver, em Salmos 34. Salmos 34. Presta atenção. Salmos 34, 17 e 19. Olha bem. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido, né? Então, aqui ele está dizendo que ele está perto, né? Quando a gente vive uma tribulação, porque naquele momento, para mim, que eu vi aquela filha desesperada, aquele homem no chão, era um momento de tribulação, porque são meus irmãos em Cristo, né? Todos que estão aqui na terra são nossos irmãos em Cristo. Por isso que o Senhor diz, orai, ama os inimigos, orai pelos que te maltratam, porque são nossos irmãos e a gente quer que eles sejam libertos daquela prisão, né? No caso de pessoas que amam os inimigos, é porque eles estão sendo instrumento na mão do adversário para te prejudicar, né? Então, eu já expliquei esse assunto aqui. Então, e ali aquela moça eu não conhecia aquele senhor, só sabia que eram meus irmãos em Cristo, né? Meus irmãos em Cristo. Naquele momento, né, eles precisavam da ajuda do Salvador. A filha se desesperou, então eu vi que ela não teve essa atitude de orar e pedir ajuda de Deus, né? Mas como eu estava ali, tenho esse conhecimento aqui, que o senhor fala, né? Que clama justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Então, né, Cristo está no nosso meio. Ele é real, ele é verdadeiro. Vamos ter um relacionamento com ele de verdade, abrir a Bíblia em casa, estudar individualmente, para que eu e vocês nós possamos ter o conhecimento da verdade que liberta e hoje isso é necessário. Gente, quantas igrejas estão aí sendo abertas com a intenção só de tirar dinheiro do povo para encar. E aí dá muita doutrina errada e a pessoa vai seguindo aquela doutrina errada e acaba se prejudicando, né? Porque as doutrinas mentirosas não vêm do Senhor, né? Então, a gente tem que procurar ler, estudar a Bíblia em casa. Esse é o meu maior objetivo aqui no meu canal. É incentivar as pessoas a lerem a Bíblia em casa. Começa do início e vai até o final. Ah, não entendi. Não importa se não está entendendo. Mas tem coisas muito claras aí que vocês vão entender, né? Como eu já falei várias vezes, né? Que o Senhor fala que quem pratica as obras da carne não vai entrar no seu reino. E isso dá para qualquer um entender. Que tem que eliminar as obras da carne e obedecer a Deus. E obedecer a Deus, né? Então, nós temos que criar essa intimidade com Deus no nosso dia a dia, né? Conversar com Ele, falar para Ele da dificuldade. Ele vai abrindo portas que a gente não pode abrir, Ele vai fazendo coisas na nossa vida que nós não podemos fazer, né? O fato de vocês estudarem a Bíblia em casa vai livrar vocês de irem para doutrinas mentirosas que levam para o sofrimento. A Bíblia nos leva para uma vida de abundância com Deus. Não tenho dúvida disso, porque isso está acontecendo na minha vida, né? Uma vida de abundância com Deus. E fora isso aqui, gente, fora isso aqui, é tudo mentiroso. Não tem livro nenhum que substitua esse, nenhum que nos aproxime mais do que Deus do que esse. Não existe. O único livro é a Bíblia. Esse é que nos dá a verdade que liberta, né? A verdade que liberta. Tem outra escritura aqui, que está em Apocalipse, que fala assim, ó.
É Apocalipse, deixa eu ver, 30, 3:20. 3:20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha que promessa maravilhosa. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Como é que se ouve a voz de Deus? Através da Bíblia. Foi essa carta de amor que ele deixou para seus filhos aqui na terra, para a gente saber quais são os mandamentos, o que pode, o que não pode, o que agrada a ele, o que não agrada, né? E ele falou que entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, enquanto a gente está aqui lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, procurando entender, procurando botar em prática, o Senhor está ceando, nós estamos, né, ceando com o Senhor e ele com a gente, né? É poderoso esse livro, gente. Não deixe esse livro fechado na tua casa, não. Porque com ele fechado, vem tanta coisa triste, tu não sabe como resolver. Por quê? Porque não tem uma comunhão com Deus. Então, vai ficar difícil, né? E o outro é Tiago 3,17. Tiago 3,17. Olha o que ele diz aqui. Tiago 3,17. Deixa eu ver aqui. 15. Aqui. Ó, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, é imparcial, sem fingimento. Então, você está dizendo que a sabedoria, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, e imparcial, sem fingimento. Então, o Senhor nos dá uma sabedoria através da palavra dele, né? Que a gente vai servir a Deus com coração puro, verdadeiro e sem fingimento. Por quê? Porque a gente está disposto a ouvir e praticar, né? E aí o Senhor vai nos livrar de muitos sofrimentos, o Senhor vai nos usar como instrumento nas mãos dele para ajudar outras pessoas dentro do nosso lar, fora do nosso lar, né? Que a gente possa estar atento a isso, né? A gente poder ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudar o nosso próximo, que são nossos irmãos, né? E eu digo para vocês, para encerrar, do meu testemunho, que a Bíblia aberta, estudada e praticada, vai nos livrar de muito sofrimento. E é maravilhoso saber que a gente está sendo instrumento nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas que estão ao nosso redor, principalmente a nossa família dentro do nosso lar, que é o nosso maior chamado aqui na Terra, né? Então, essa experiência, eu fiquei tão feliz, né? De estar ali naquele momento, né? E poder, né? Buscar a ajuda de Cristo naquele momento. E ele veio e o homem saiu bem que eu digo assim, né? Eles pegaram, botaram ele na maca e levaram ele. Mas ele estava conversando, falando. A filha estava bem calma, do lado do pai. Tudo é ação de quem, gente? É ação de Deus, né? Quando ele chega no local, tudo se transforma, tudo. Eu não sei, quem sabe aquele homem poderia até morrer naquele momento se não fosse a ajuda dele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é vida, né? O homem levou tipo uns 5 a 10 minutos nessa faixa, mais ou menos, para poder abrir os olhos. Eu ali em oração, né? E tinha pessoas ao redor, e a filha dele estava desesperada. Então, ela naquele momento, ela não tinha como pedir ajuda de Deus, né? Talvez por falta de ler a palavra e entender, porque isso é um passo a passo que a gente vai aprendendo cada dia mais, né? Então é isso, eu quero deixar esse vídeo, em nome de Jesus Cristo, amém, e desejar a vocês uma linda semana com Deus, no dia a dia. Não espera só acontecer uma coisa ruim para se apegar a Deus, não. Tem que ser no dia a dia. Ele fala aqui, né? Os de coração contrito a Ele, né? Então, que a gente possa ser instrumento nas mãos de Deus sempre para ajudar a todos os nossos irmãos, amigos, vizinhos, no momento quem precisar, né? Tá bom. Uma feliz semana para todos vocês e até o próximo vídeo.